Olá! Gente, eu tenho sentido no coração mesmo de falar com vocês a respeito do caso do Dalai Lama. O Dalai Lama é um homem, é um líder espiritual muito antigo, que a gente conhece até ele desde a infância, e a gente nunca ouviu falar em nada parecido do que aconteceu ultimamente, né? Naquele vídeo que foi gravado, ele oferecer a língua, né, para a criança chupar. Uma brincadeira, dizem que foi uma brincadeira, enfim. É importante que todos nós saibamos o que realmente está acontecendo com o Dalai Lama, para que se possam fazer acusações de pedofilia. O fato é que os nossos idosos, eles ficam propensos a ter vários tipos de doenças mentais, que são as senilidades normais da idade, e ainda vem a demência frontotemporal, vários tipos de demência, o Alzheimer, e essas doenças, elas mexem muito com a personalidade da pessoa. Há uma mudança de personalidade muito grande com as pessoas que sofrem dessas doenças. O Parkinson, o Alzheimer, as demências todas. Então, antes de julgarmos uma pessoa que não tem histórico de pedofilia, eu acho que a gente deveria saber o que realmente está acontecendo com a saúde mental do Dalai Lama, que, se eu não me engano, tem 85 anos, e algumas doenças mentais, elas se apresentam até antes, muito antes dessa idade. Tem gente que começa com Alzheimer aos 40 anos, 45 anos, e vai só agravando, e até chegar, né, no estágio mais avançado da doença, que a pessoa chega a ficar até em estado vegetativo. O que eu quero dizer com isso é que é muito fácil a gente pegar um vídeo e atacar a honra e a história de um homem como o Dalai Lama, que deveria estar sendo protegido pela equipe dele, pelas pessoas que acompanham ele. São as primeiras pessoas que vão observar esse tipo de atitude incomum, né? Muito exótica muitas vezes. Eu já acompanhei pessoas com vários tipos de demência e elas têm às vezes sintomas muito exóticos, às vezes ficam hipersexualizadas, às vezes elas são capazes de atacar uma pessoa. Então esse idoso, esse doente, ele merece proteção, tanto quanto as pessoas que o cercam, crianças, mulheres, porque eles ainda mantêm a sua força física, mas já não mantém mais o equilíbrio mental. Há uma grande mudança na sua personalidade, não tem valores, não tem nada. A pessoa está doente. Essa pessoa precisa ser cuidada. Essa pessoa geralmente ela foge, ela pode fazer pequenos furtos, ela vai mudar totalmente. Então ela é uma vítima também. Eu acredito que no caso do Dalai Lama esteja acontecendo isso, porque nunca se ouviu falar nada dele nesse sentido. São muitos anos, a gente não tem nada o que falar dele nessa área. Então, é mais um alerta que eu quero deixar para vocês que têm idosos. Cuidem dos seus idosos, porque podem acontecer coisas, catástrofes na família, porque eles ficam hipersexualizados, eles perdem o senso de moral, de responsabilidade, eles ficam crianças. Então essas pessoas precisam ser protegidas do que elas mesmas podem fazer a outras vulneráveis, como crianças, como mulheres. É esse o alerta que eu trago para você. Sempre que eu escuto, eu não estou me referindo ao Dalai Lama porque eu seja uma fã, uma fiel dele. É porque sempre que eu escuto no noticiário que um idoso foi pego abusando de uma criança, eu acho que se deve ter esse acompanhamento desse idoso e, logicamente, da vítima da criança, que é a maior vítima, né? Se a família, se a sociedade soubesse desse porém, antes que acontecesse, esses idosos, esses doentes,
já estariam sob uma vigilância mais cuidadosa, mais responsável. Porque se você pega uma pessoa que tá doente desse jeito e expõe como continuam expondo o Dalai Lama, você tá oferecendo risco para ele, para as outras pessoas também. É muita irresponsabilidade, é negligência isso, você expor ele como um grande líder para as criancinhas que chegam. Ainda bem que aconteceu isso, para vocês verem como eles perdem o senso, aconteceu isso em frente às câmeras. Se ele fosse um abusador, calculista, ele jamais iria fazer isso em frente às câmeras. Eu não sou a profissional ideal para falar que ele sofre desse assunto. Também não pode se fazer isso assim só com base nesse vídeo, mas eu acredito que a equipe dele já deva estar tratando desse assunto, e eu acho que o mais correto seria realmente ele não ser exposto a esse tipo de coisa, como as crianças também, os seus fiéis não serem expostos também a esse tipo de coisa, porque tem gente que esquece, né, que a gente viu todos os filmes e os livros do Dalai Lama como se ele fosse uma reencarnação de um Deus, mas ele é um homem, ele é um ser humano. Então é isso, eu quero deixar aqui essa advertência para vocês que têm idosos em casa. Cuide deles, observe-os, as suas mudanças de comportamento. A gente geralmente só se preocupa com a parte do esquecimento, mas eles vão mudando, vão tendo atitudes muito, muito diferentes e que podem trazer prejuízos para eles, para a família, né? Pode trazer acontecimentos constrangedores e desagradáveis, e principalmente pode chegar a uma situação de abuso mesmo sexual de uma criança ou de uma pessoa vulnerável, tá bom? Eu acredito que vocês vão me entender. Eu precisava falar isso e sinto muito pelas pessoas que são acometidas de alguma doença mental, que não tem ajuda, que não tem amparo, que são tratadas como más, como loucas, como desequilibradas. Essas pessoas que têm problemas mentais, elas precisam de ajuda, elas precisam de monitoração em muitos casos, e é esse o mundo que eu quero para mim. Que as pessoas que tenham doenças mentais ou desequilíbrios de alguma forma sejam tratadas, amadas, cuidadas como elas merecem. Beijos.